Moisés, uma história controversa. Será realmente que o grande patriarca que supostamente fez milagres, abriu o mar, fez aquele monte de gafanhotos, aquelas pragas de transformar o mar em sangue, realmente existiu? Ultimamente eu fiz um vídeo que Moisés poderia ter usado drogas. Aí simplesmente eu deparo com uma matéria que fala assim: Moisés era hebreu, mas não escravo, segundo a Bíblia, porque foi encontrado em um cesto em um rio pela filha do faraó, que o adotou. O egiptólogo Jim Hofmeyr, autor de Israel Antigo do Sinal Oxford University Press 2005, explica que essa prática era comum no Egito Antigo e que persiste, de certa forma, até os dias de hoje. Era uma forma antiga de colocar uma criança à mercê do destino determinado pelos deuses. Hoje colocamos bebês em cestos e os deixamos na porta de igreja, afirma Hofmeyr. A história da primeira infância de Moisés ainda compartilha muitas semelhanças com o antigo mito da Babilônia, de um rei chamado Sargon, que foi encontrado em um cesto boiando em um rio. Entre 600 a 300 a.C., escribas judeus em Jerusalém registraram as lendas e histórias antigas de seu povo, para que fossem passadas de geração em geração. Eles teriam se baseado no mito de Sargon para criar a história de Moisés, em uma teoria possível, pois os judeus foram capturados pelos babilônios em 587 a.C. e mantidos em exílio por algum tempo. Neste momento, o mito de Sargon poderia ter servido de base para o relato sobre o profeta. Hofmeyr ainda explica que seria normal a adoção de Moisés, criança que não fazia parte da nobreza, passaram a poder integrar essas instituições, assim como os filhos de reis estrangeiros que eram levados para elas para aprender a ler e escrever. Teria sido simples para a filha do faraó, segundo o especialista, colocar um bebê encontrado por ela em uma dessas creches. Estudiosos do tema ainda questionam se os hebreus eram de fato escravos neste período do Egito Antigo, pois além do texto bíblico, não existe provas históricas ou arqueológicas disso. Havia semitas, alguns dos quais poderiam chamar a si mesmos de hebreus, que faziam parte de grupos de trabalho. Eles não eram propriedade de um indivíduo, eles viviam em vilarejos de trabalhadores, afirma Carol Myers, professor de estudos bíblicos da Universidade Duke, nos Estados Unidos. O rabino Burton L. Vysotsky, professor de seminário teológico judaico em Nova York, afirma que apesar da Bíblia determinar claramente que os hebreus eram escravos e foram libertados, há muita pouca evidência dessa escravidão, além desse texto. A lição final do livro bíblico Êxodo é: a liberdade vem da aceitação da soberania de Deus. Os vários efeitos que falam das pragas do Egito poderiam muito bem ser um fato da história que aconteceu a grande fome, gafanhotos que vão e assolam as pragas, assolam pragas como pragas, né? Não pragas, como pragas, que assolam as colheitas das pessoas. Bactérias fazer água virar sangue, ou avermelhar as águas e deixar as pessoas sem água. Mas você pensar que um povo simplesmente colocar a sua parte e ser sempre o centro das atenções é muito difícil. Vocês não acham isso? Não concordam comigo? Pois é, gente. Fica uma questão aí.
Eu tinha visto também um vídeo do Vini César falando que o egiptólogo aí é muito influente, que fala que os egípcios não escravizaram o povo hebreu. E o mito de Sargon é um mito muito plausível. Como sempre, o cristianismo ele só se fundamenta em provas de mitos de povos pagãos, povos que não tem nada a ver com o cristianismo. Novamente, vemos que para acontecer essas catástrofes e não assolar eles, isso é muito improvável, porque as pessoas quando querem colocar a história para si próprio, para se promover, é muito fácil, gente. Então fica assim. Realmente, segundo o que eu estou lendo aqui, Moisés não existiu, foi um mito. E eu posso pelo menos questionar que novamente o cristianismo se baseia em mitos infundados apenas por rumores pagãos. É isso aí, muito obrigado. Valeu, até mais. Obrigado. E, gente, agradeço ao Aparecido, ao Ferreira Racier, ao canal da Razão, ao canal da Verdade, ao canal do Ateu, ao Vini César, ao Fábio de Oliveira Lima, um cara muito... Fábio de Oliveira, um cara muito gente fina. Agradeço a todos vocês por sempre estarem junto comigo, olhando as minhas postagens, dando aquela força. Agradeço ao Gilberto, a todos os demais do meu canal, aquele forte abraço, e que esse ano estejamos sempre bem amparados da ciência, estejamos sempre firmes na propagação de toda a verdade, de todo o conhecimento. Um forte abraço para vocês e valeu!